Eu, destacar hoje para a gente aí, Cláudio? então, eu estou aqui impressionado ainda com o fato político mais importante da sexta-feira, e aconteceu numa sexta-feira santa, né? Numa semana que parecia assim, meio a meia boca, aquela coisa que a gente já comentou aqui, né? De grande parte das autoridades, os políticos vazando do país, né? Enforcando uma semana e meia, né? De folga e, enfim, daquelas coisas todas que a gente já sabe. E aí, quando chegou na sexta-feira, o ex-governador de São Paulo, João Dória, tomou uma atitude que causou espanto, mas não causou espanto pela atitude, né, inédita de um candidato a presidente que destitui o presidente do próprio partido do cargo, da função de coordenador geral de campanha. E o curioso de observar nessa história toda é que Dória não tinha outra alternativa a não ser fazer isso. Aliás, demorou. O ex-deputado federal Bruno Araújo, de Pernambuco, foi feito presidente do PSDB pelo próprio João Dória. Mas aí depois brigaram e ele começou então um processo de traição ao ex-governador de São Paulo. Nas prévias, por exemplo, né, o Bruno Araújo criou regras claramente favoráveis, que favoreciam, digamos assim, um melhor desempenho do candidato Eduardo Leite, atribuindo pesos diferentes aos eleitores do PSDB, aqueles 40 e tantos mil eleitores do PSDB que foram às urnas e escolheram o João Dória, o candidato a presidente. Mas como o Bruno Araújo secretamente, né, apoiava o Eduardo Leite, foi com ele derrotado pelo Dória, né? Mas não se conformou com isso e desde então vem agindo no sentido de prejudicar, de impedir, de dificultar a consolidação de uma candidatura que foi escolhida pela base do partido em prévias democráticas, etc. E principalmente com a utilização de recursos públicos, né? Foram milhões de reais gastos nessas prévias, todas essas despesas pagas com o fundo partidário, aquele fundo que tiram do nosso bolso, né? Eles pensam que, enfim, que podem fazer, pensam não, né? Eles fazem isso sem a menor cerimônia, né? Criam leis que obrigam o cidadão brasileiro a sustentar esse tipo de coisa. Bom, o fato é que naquele dia mais recente, para resumir essa história, no dia 31 de março, foi o prazo máximo ali para definição de candidaturas, troca de partido, etc. Naquele dia, o ex-governador Dória ameaçou desistir da candidatura. Foi um Deus nos acuda, porque aquilo ali, enfim, praticamente acabava com o PSDB ou suas chances de desempenho razoável onde ainda existem. E aí o Dória impôs algumas condições, mas a principal delas era um documento público assinado pelo presidente nacional do PSDB, se comprometendo com a candidatura, se comprometendo com o resultado das prévias, lá atrás, em novembro. E o tal do Bruno Araújo foi lá e assinou o papel e divulgou, olha, nada disso e tal. Participou, inclusive, da festa de despedida de Dória do governo de São Paulo. Num discurso muito empolgado, o governador levantou a mão, o braço de Bruno Araújo, constrangidíssimo, né? Claramente constrangido. Mas como candidato, o Dória estava ali fazendo gestos de aproximação, fazendo gestos de prestígio, inclusive, ao presidente nacional do PSDB. Inclusive fazendo o convite para que ele assumisse, como assumiu, a coordenação geral da sua campanha. Coordenador geral é uma coisa muito importante, né? Talvez a coisa mais importante numa campanha depois do candidato. E os coordenadores gerais assumem papel tão relevante nas campanhas que acabam ministros, etc. Só para você ter uma ideia, na primeira eleição do Lula, o coordenador geral de campanha era o Antônio Palocci, e ele virou ministro da Fazenda, poderosíssimo, né? No governo seguinte, o coordenador virou chefe da Casa Civil. Enfim, a gente assiste a uma situação no PSDB que é única, né? Que é única na história política brasileira. Mas o pior mesmo foi a reação infantil de Bruno Araújo, né? Ele divulgou uma nota no Twitter dizendo que, ufa, esse comando eu nunca fiz questão de ter. O presidente nacional de um partido da dimensão do PSDB, né, Pedro? Com a história que o PSDB tem,
está sendo presidido por um garotão, né? Um garotão ou alguém que se recusa, né, a sair da adolescência com reações infantis em situações que exigem muita seriedade. Com certeza, viu, Cláudio? É uma questão difícil enfrentada aí pelo pré-candidato João Dória, porque parece que os inimigos dele estão mais dentro do PSDB do que fora. Ele está sendo mais atacado por aqueles, né, que deveriam estar debatendo as propostas que vão ser apresentadas pelo candidato, tentando fortalecer a sua candidatura, que ainda não aparece com musculatura nas pesquisas, mas segundo analistas tem potencial para crescer. Mas o que a gente vê é um fogo amigo, é um fogo inimigo mesmo, né? Porque um sujeito que comemora uma substituição dessa e, como você disse, preside o diretório nacional de um partido que, no passado recente da nação, teve uma importância ímpar, ou como protagonista ou como oposição, a gente vê a situação realmente que vive hoje o PSDB, né? E não é à toa que o partido vem perdendo filiados, não é à toa que o partido vem minguando, tá diminuindo em relação ao tamanho que já teve. Agora, muito juvenil essa postura, né? Você pode ficar chateado com essa substituição, você pode brigar internamente. Agora, vir a público numa declaração comemorando aquilo que muitos, né, esperavam que ele tivesse feito, se ele não tivesse afim disso, ele que tivesse deixado de lado, né? Olha, não quero ser o coordenador de campanha, não fui dessa linha do PSDB, perdemos nas prévias, vamos deixar o grupo que ganhou seguir, né? Vamos tentar unir os cacos aqui, mas não, pelo contrário, né? Então, as dificuldades enfrentadas aí para o crescimento na pesquisa do pré-candidato João Dória estão dentro do PSDB muito mais nesse momento do que fora. Cláudio, vamos juntos até às 10 horas da manhã no Jornal da Bandeirantes. Gente, tem muita informação para você, a participação do nosso ouvinte. Daqui a pouco tem entrevista importante. Nós vamos conversar com o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, que foi reconduzido ao cargo nesta semana pelo governador Rodrigo Garcia, depois de ter uma das votações mais expressivas da história do Ministério Público. Não tem mais oposição no Ministério Público aqui de São Paulo. Foi uma votação acachapante e o governador tinha a prerrogativa de escolher um dos nomes, acabou escolhendo o de Mário Sarrubo, que era já o Procurador-Geral de Justiça e agora foi reconduzido ao cargo por mais 2 anos. Vamos falar muito sobre esse assunto aqui no Jornal, gente.